Vice-presidente Geraldo Alckmin defende na COP30 que a energia renovável seja triplicada pelo fim da dependência dos combustíveis fósseis. Petrobras anuncia a descoberta de mais petróleo em um bloco da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Advogados têm última chance depois de publicada a ata do julgamento que rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Governo do Rio de Janeiro lança plano para acabar com mais de 13 mil pontos de barricadas das facções criminosas. Descoberta de um professor que ensinava pela internet as pessoas a desbloquearem celulares roubados gerou uma operação em 11 estados. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump admite conversar com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que tem tropas americanas cada vez mais perto. Moradores de cidades afetadas por tornados e ciclones poderão marcar outra data para fazer o exame do Enem. E Jardes Macalé, um dos mestres da música popular brasileira, morre aos 82 anos em um hospital do Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A COP30 entrou em sua fase decisiva, marcada pela chegada de ministros de Estado de aproximadamente 160 países para a segunda e última semana do evento. A expectativa é que os acordos sejam finalizados, mas, no entanto, a ausência de ações dos países acende um sinal de preocupação. Os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, Marina Silva, do Meio Ambiente e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, se encontraram com lideranças de comunidades originárias na Zona Sul da COP30, o principal espaço da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém. Que a gente entende que um território livre de invasores traz uma grande contribuição para a redução do índice do desmatamento e para o enfrentamento à crise climática. E a gente quer agora transformar essa ação que foi pontual de desintrusão em uma política permanente de proteção. E aí a gente chega aqui com essa construção com o movimento indígena, com documentos consolidados, apresentado no Ministério do Meio Ambiente, de Relações Exterior, da Fazenda, para que os territórios indígenas sejam reconhecidos como política climática. Durante o encontro, os ministros ouviram as demandas apresentadas pelos líderes e se comprometeram a encaminhá-las ao governo federal. A reunião aconteceu um dia depois do protesto do povo Munduruku na entrada da COP, pedindo a revogação do decreto que instituiu o Plano Nacional de Hidrovias. O grupo também reivindica a proteção contra grandes empreendimentos nos territórios e o cancelamento do projeto Ferrogrão, que liga Mato Grosso ao Pará. Mais cedo, a Marina Silva defendeu que a COP30 assuma oficialmente o compromisso de construir um roteiro global para o fim dos combustíveis fósseis. A proposta foi levada por ela a representantes de vários países e recebeu apoio de nações desenvolvidas. A ideia é transformar em prática o consenso firmado na COP28, quando houve acordo para uma transição econômica rumo a fontes limpas, mas sem definição de prazos. A reunião, que reúne governos e parceiros voltados à eliminação gradual da produção de petróleo e gás, contou com representantes da Europa e do Oriente Médio. Marina Silva defendeu que qualquer roteiro global considere as diferenças entre países, regiões e populações. Para a ministra, o processo deve ser liderado pelas nações mais desenvolvidas. A proposta brasileira recebeu elogios de países ricos, mas também ponderações de Arábia Saudita e Nigéria. Representantes defenderam que a transição energética só será efetiva se respeitar as circunstâncias e capacidades nacionais, especialmente de economias dependentes da produção de fósseis. A COP30 entra na sua semana decisiva nesta segunda-feira, após debates técnicos iniciais. Agora, ministros assumem as negociações, etapa considerada essencial para destravar os principais temas da conferência. O Brasil propõe que a COP30 deixe como legado mapas de ação integrados na aceleração da transição energética para sair da dependência dos combustíveis fósseis. A meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030.
O tempo das promessas já passou. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema. Por isso, esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O vice-presidente Geraldo Alckmin lançou hoje uma consulta pública sobre a Política Nacional de Descarbonização Industrial. A iniciativa busca fortalecer a indústria brasileira como base do desenvolvimento econômico sustentável. Durante o evento, o setor produtivo, representado pela Confederação Nacional da Indústria, assinou uma carta de engajamento com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e outros setores alinhados às metas climáticas do país. O cumprimento da meta brasileira é de zerar as emissões líquidas até 2050. Essa implementação foi assumida pelo Brasil no Acordo de Paris. O governo brasileiro considerou grosseira a crítica do chanceler alemão Friedrich Merz, que declarou que os alemães ficaram contentes em poder deixar Belém após a COP30. O primeiro-ministro alemão comparou desfavoravelmente o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio. A fala reforçou a mensagem de valorização do ambiente alemão, destacando pilares institucionais e democráticos. De acordo com o chanceler alemão, ele perguntou: minhas senhoras e meus senhores, vivemos num dos países mais bonitos do mundo? Quem gostaria de ficar? O que ninguém levantou a mão. Então, Friedrich Merz acrescentou dizendo que os alemães ficaram felizes de retornarem ao seu país de origem. O chanceler alemão tem cometido muitas gafes e tem recebido críticas, inclusive de dentro de seu próprio partido. Uma delas foi uma declaração do chanceler vinculando imigrantes a um problema da paisagem urbana, que lhe rendeu acusações de racismo. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ignorou um alerta de funcionários da própria AGU sobre eventuais irregularidades cometidas pelo sindicato, que tem o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, como vice-presidente. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical foi apontado como provável envolvido no esquema de descontos ilegais nas pensões e aposentadorias. O ministro da AGU disse que não encontrou evidências de irregularidades e agiu tecnicamente para não levar uma investigação adiante. Ele é apontado como o favorito do presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou um homem que dava aulas via internet para as pessoas aprenderem a desbloquear celulares roubados. Foi a senha para fazer uma operação nacional contra os alunos em 11 estados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira uma operação de alcance nacional para combater crimes relacionados ao roubo, furto e receptação de celulares. A ação, que ocorre simultaneamente em 11 estados, cumpre 132 mandados judiciais e busca desarticular uma organização especializada no desbloqueio ilícito de aparelhos. O esquema movimenta uma rede extensa de criminosos que atuavam em diferentes regiões do país. As investigações começaram após a prisão de um homem considerado peça-chave no esquema. Ele era reconhecido pela habilidade de realizar desbloqueios de celulares de forma remota, o que facilitava a atuação da quadrilha. A partir dessa prisão, os agentes identificaram uma rede de intermediários e clientes espalhados por todos os estados brasileiros. Segundo a polícia, o suspeito também oferecia cursos online, nos quais ensinava técnicas para quebrar os sistemas de segurança de celulares. Parte dos investigados utilizava esses métodos para acessar informações sensíveis das vítimas, permitindo a abertura fraudulenta de contas bancárias, contratação de empréstimos e movimentações ilícitas em aplicativos financeiros, resultando em prejuízos significativos. A ação integra a Operação Rastreio, considerada a maior iniciativa já realizada no estado do Rio de Janeiro para enfrentar toda a cadeia criminosa envolvida na subtração e receptação de celulares. Desde o início das ações contínuas, mais de 10 mil aparelhos foram recuperados, dos quais 2.800 já retornaram aos proprietários.
Além disso, mais de 700 suspeitos foram presos, incluindo autores de roubos, furtos e receptadores, reforçando o impacto da operação no combate a esse tipo de crime. E a seguir, advogados têm última chance depois de publicada a ata do julgamento que rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a Petrobras anuncia a descoberta de mais petróleo em um bloco da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento em que a primeira turma rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado à prisão em regime fechado por crimes contra a democracia. A defesa agora tem dois caminhos: apresentar novos embargos de declaração ou tentar um apelo que se baseia na divergência de algum ministro para tentar reverter a condenação. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento em que a primeira turma rejeitou por unanimidade os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 condenados no caso da trama golpista. O documento formaliza o resultado dos votos dos ministros e antecede o acórdão, que trará as fundamentações completas e também vai abrir o caminho para novos recursos. Bolsonaro e os seus aliados foram condenados por organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. A pena do ex-presidente é de 27 anos e 3 meses. Entre os demais condenados estão Walter Braga Neto, Almir Ganier, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem, Gustavo Heleno e também Anderson Torres. O único que não recorreu foi Mauro Cid, beneficiado por acordo de colaboração premiada, condenado a 2 anos em regime aberto. A ata ela registra apenas o resultado do julgamento dos embargos de declaração. Já o acórdão vai reunir o relatório do processo, os fundamentos dos ministros e a decisão completa. Somente após a publicação começa, sim, a contar o prazo de 5 dias para que as defesas apresentem novos recursos. Se algum condenado não contestar novamente, ocorre o trânsito em julgado com o início da execução da pena. Os próximos passos previstos, então, incluem a possibilidade de novos embargos de declaração ou embargos infringentes. Porém, no caso específico de Bolsonaro, este último recurso tende a ser rejeitado porque só é admitido quando ao menos 2 ministros votam pela absolvição, o que não aconteceu. A tendência é que o eventual novo recurso tenha apenas efeito protelatório. A execução das penas deve ocorrer após a análise dos segundos embargos. Caso o relator ministro Alexandre de Moraes considere que as novas contestações são apenas tentativas de atrasar a decisão, ele pode então determinar a prisão imediatamente. Nos bastidores, a expectativa é que o processo seja encerrado ainda em dezembro, com o início do cumprimento das penas logo neste ano. Em caso de Bolsonaro, ainda não há definição sobre o local de eventual prisão. Entre as possibilidades estão uma aula especial na penitenciária da Papuda, a superintendência da Polícia Federal em Brasília, uma unidade militar ou a manutenção da atual prisão domiciliar, e tudo dependendo da avaliação da Corte. A semana começou com o mercado financeiro do mundo inteiro, acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Declarações de diretores do Banco Central aumentaram as dúvidas sobre se, no mês que vem, a taxa de juros americana será finalmente reduzida. No Brasil, o dólar subiu 0,66% e terminou o dia cotado em R$ 5,33. E a Bolsa de Valores caiu 0,47% e perdeu 57 mil pontos da semana passada. A Petrobras descobriu mais petróleo na Bacia de Campos, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A Petrobras descobriu petróleo de alta qualidade na área de pós-sal da Bacia de Campos, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, em um poço exploratório de 734 metros de profundidade. A empresa já concluiu as perfurações e fez testes que confirmaram a presença do óleo. Esses testes tiveram análises elétricas, indícios de gás e coleta de fluidos. E a próxima etapa é mandar esse material para o laboratório. Os resultados dirão a qualidade do petróleo do reservatório e poderão dizer mais ou menos qual o potencial de produção que a reserva tem.
A Bacia de Campos sempre foi uma região estratégica para a Petrobras, por abrigar os principais campos de petróleo do Brasil. E assim, a empresa se mantém responsável por uma grande parcela da produção nacional de petróleo. Quem pilota ciclomotores para enfrentar o trânsito com maior desenvoltura terá que se adaptar às novas regras. Muita coisa vai mudar a partir de 1º de janeiro. Para começar, será preciso ter habilitação, o que hoje não é obrigatório. Mas tem mais. O trânsito nas cidades brasileiras tem ganhado novos protagonistas, os ciclomotores. Popularmente conhecidos como cinquentinhas, eles ajudam a desafogar ruas, reduzem a poluição e tornam as rotinas de deslocamento mais rápidas. Ao contrário da regulação desses veículos, o mercado deles cresceu rápido. Nos 8 primeiros meses de 2025, as vendas de ciclomotores elétricos subiram 32% no país. Movidos por bateria ou a combustão, esses veículos de 2 ou 3 rodas têm até 4.000 watts de potência e não passam de 50 km por hora. Mas quando ignoram as regras, podem se tornar uma ameaça. Casos recentes mostram o perigo. Na véspera do Ano Novo de 2025, em Itapema, Santa Catarina, um jovem de 18 anos atropelou e matou um pedestre. Mais recentemente, em abril deste ano, um acidente tirou a vida de um ciclista de 19 anos em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele havia adaptado uma bicicleta com motor a combustão em casa. Agora veja este flagrante. O condutor de um ciclomotor invade a via em alta velocidade e acaba atingido por uma motocicleta. Para mudar essa realidade, novas regras entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Capacete, habilitação e placa passam a ser obrigatórios para todos os ciclomotores. Com isso, a fiscalização poderá aplicar multas e até apreender os veículos de quem desrespeitar as leis. Os condutores de ciclomotores precisarão ter 18 anos e habilitação categoria A, destinada a motos, ou a CC, específica para esses veículos. Assim como motos e motonetas, os ciclomotores deverão ser registrados, emplacados e licenciados todo ano. Conduzir sem habilitação será infração gravíssima, com multa de R$ 880. Além disso, não poderão mais circular por ciclovias e ciclofaixas, reservadas às bicicletas. A circulação nas rodovias, vias rápidas e sobre calçadas também será proibida caso não haja acostamento ou faixas próprias. Já as regras para os chamados autopropelidos, que incluem bicicletas elétricas, patinetes e monociclos, que atingem até 32 km por hora, não mudam. E para quem não planeja gastar com a nova legislação, esse modelo de veículo é uma alternativa. Felipe é dono de uma loja especializada nesses produtos e explica as vantagens. Pela facilidade de não ter carteira, o pessoal que nunca conseguiu tirar uma carteira vai ali e consegue se locomover. Pelo preço, né, que não ter combustível hoje está caro, tu consegue pagar R$10.000 e andar tranquilamente. Márcio, outro empresário do setor, está confiante com as novas regras. Eu acredito que tende a melhorar porque vão deixar mais claros, né, as questões, né? Quem tem dúvida está sendo esclarecidos, né? Então, acredito que tende a melhorar. Para o secretário nacional do Trânsito, Adroaldo Catão, a resolução deixa claro o que é permitido. Bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. O empresário Neymar, pai do craque do Santos, acertou a compra da marca Pelé. O negócio gira em torno de 95 milhões de reais. A
NR Esportes, empresa do pai do Neymar Júnior, comprou os direitos de imagem da marca Rei Pelé, que vinha sendo pouco explorada desde 2022, quando o rei do futebol nos deixou. As negociações foram estendidas durante todo o ano de 2025 e só se concretizou nos últimos dias. Há a especulação de que a marca foi comprada por 95 milhões de reais. Porém, o acordo ainda não foi oficializado. O contrato será assinado na quarta-feira, quando o Santos enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro pelo Brasileirão. E também é uma data muito importante, afinal completam 56 anos do 1000º gol do Rei Pelé. A compra da NR Esportes adquirindo os direitos de imagem da marca Rei Pelé também faz parte de um importante trabalho desde que Neymar Júnior retornou ao clube da Vila Belmiro. Quando voltou ao Santos, os materiais vendidos pelo clube levavam o nome de Príncipe Neymar, que faz alusão aí ao título de rei que o Pelé carregou durante toda a sua vida. E veja a seguir, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite conversar com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que tem tropas americanas cada vez mais perto. E o governo do Rio de Janeiro lança plano para acabar com mais de 13 mil pontos de barricadas das facções criminosas. O governo do Rio de Janeiro está organizando operações para remover as mais de 13 mil barricadas instaladas em vários pontos da cidade por grupos criminosos. Ao mesmo tempo, a polícia decidiu intensificar a ação contra as facções que aproveitam as redes sociais para atrair novos soldados para o seu exército. O governo do Rio de Janeiro prepara uma força-tarefa inédita para enfrentar o avanço das barricadas instaladas por quadrilhas na região metropolitana. O levantamento mais recente identificou mais de 13 mil bloqueios espalhados por vias urbanas, dificultando a circulação de moradores e a atuação das forças de segurança. A operação, que será contínua e integrada entre Estado e prefeituras, deve começar após uma reunião entre o governador Cláudio Castro e os chefes dos municípios mais afetados. Embora o problema se estenda por várias cidades, o mapeamento aponta situações especialmente críticas em São Gonçalo e São João de Meriti, áreas marcadas por disputas de grupos armados e alto número de obstruções. O objetivo não é apenas liberar ruas, mas desmontar totalmente a estrutura montada pelo crime, removendo materiais como carros abandonados, ferragens, barris de concreto e outros objetos usados para bloquear acessos e controlar territórios. As barricadas representam hoje um dos maiores obstáculos ao direito de ir e vir da população fluminense e fazem parte da estratégia de domínio territorial das facções ao impedir ou retardar a entrada da polícia. Em muitas regiões, grupos criminosos chegam a instalar peças de metal chumbada no chão e estruturas improvisadas que tornam o deslocamento dos moradores arriscado e imprevisível. O Estado afirma que a retirada dessas barreiras é essencial para recuperar áreas controladas há anos pelo tráfico e pela milícia. Paralelamente ao controle físico das ruas, as quadrilhas também ampliam sua presença nas redes sociais. Segundo a Secretaria de Segurança, grupos como o Comando Vermelho passaram a investir em estratégias de marketing digital para recrutar jovens e conquistar simpatizantes fora das comunidades. Publicações exibem criminosos em carros e motos de luxo, festas e demonstrações de poder, uma tentativa de vender a ideia de ascensão social por meio do crime. Essas postagens, que acumulam milhares de visualizações, reforçam a cultura da glamorização do tráfico. Para driblar a moderação das plataformas, traficantes usam artifícios como filtros, edições, bordas e figurinhas para ocultar armas e evitar a derrubada de contas. Hashtags específicas têm sido usadas para identificar grupos e lideranças, criando redes de influência digital. Procuradas, empresas como TikTok e Meta afirmam que adotam ferramentas de inteligência artificial e equipes de revisão humana para remover conteúdos que violem suas regras e aprovam atividades criminosas. Quase 30% dos estabelecimentos de saúde está localizado em áreas próximas de risco, sujeitas a inundações, erosão e até deslizamentos. Depois de receber o levantamento, o Ministério de Saúde assinou um documento para tomar medidas de prevenção a novos desastres.
A pesquisa do IEPS apontou que quase 30% dos estabelecimentos de saúde brasileiros estão situados em até 500 metros de áreas de risco de desastres climáticos. A proporção é ainda maior para unidades de saúde vinculadas ao SUS, aumentando mais de 5%, considerando o pronto atendimento de urgência, hospitais e as unidades básicas de saúde. No levantamento, foram localizados 78.404 unidades em 1.800 municípios mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil, com o objetivo de identificar e caracterizar áreas urbanizadas suscetíveis a perdas ou danos decorrentes de eventos de origem geológica. Desse total, pouco mais de 22 mil unidades estão próximas a risco com menos de 1 quilômetro de distância. E a situação fica ainda mais preocupante quando a pesquisa se aprofunda e revela que 2.000 estão dentro dessas áreas, comprometendo a capacidade de resposta imediata dos serviços de saúde em momentos de emergência climática. Os desastres de risco considerado podem ser deslizamentos de solo, inundações, alagamentos e enxurradas e erosão fluvial, marinha e de encosta. A pesquisa apontou que os impactos afetam, na maioria das vezes, crianças e adolescentes em área de riscos. O padrão preocupa, já que situações de crise podem gerar impactos duradouros no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dessa população. Para tentar minimizar os impactos dos desastres, o Ministério da Saúde, junto com a pasta da Indústria, assinaram um protocolo de respostas a emergências climáticas por inundação. A assinatura do texto tem como base a destruição de serviços de saúde e o impacto nos profissionais durante as enchentes do Rio Grande do Sul. No evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que a crise climática é, acima de tudo, uma crise de saúde pública, citando todo o acontecimento no estado gaúcho, o tornado que atingiu recentemente o Sudeste e principalmente o Paraná. Padilha disse que logo depois do lançamento recebeu o aporte de 300 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 600 milhões de reais para o financiamento do programa. Esse plano ele passa a ser um esforço de ampliação de adesão voluntária dos países, com investimentos que são investimentos nacionais, mas também captação de investimentos internacionais. É o que quero saudar o anúncio feito instituições filantrópicas privadas que financiam a saúde global. Aqui o Alan da Wellcome Trust, que anunciou hoje, a partir do lançamento do plano, um anúncio de 300 milhões de dólares de investimento dessas instituições para financiar a implementação do Plano Belém de ação na área da saúde, financiar iniciativas dos países para a implementação desse plano nas suas realidades locais. E quero saudar também a mesa que foi feita com participação de bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, o BID, a World Bank, a Asia Infrastructure Bank, o Fundo Verde de Mudança Climática, que também anunciaram nas suas linhas de financiamento à disposição de financiar a implementação do Plano Belém de ação para enfrentamento das mudanças climáticas e adaptação dos sistemas de saúde. O presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Os dois países estão em um momento de tensão por conta de um cartel de drogas supostamente liderado pelo presidente da Venezuela. O início da ofensiva americana contra a Venezuela começou em setembro deste ano, quando navios de guerra foram enviados como uma campanha contra o narcotráfico. O governo dos Estados Unidos ofereceu 50 milhões de dólares, o equivalente a 264 milhões de reais, como recompensa pela captura do presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar o suposto cartel de Los Soles. No entanto, durante uma entrevista, o presidente Donald Trump citou uma possível conversa com Nicolás Maduro. Podemos ter algumas discussões com Maduro e veremos como isso acaba. Eles gostariam de conversar. A Venezuela gostaria de conversar. O que isso significa? Você que me diz, eu não sei. Eu falo com qualquer um. Eu falo com você, certo? Eu falo com qualquer um. Vamos ver o que acontece.
Pouco antes das declarações de um possível diálogo entre os dois países, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou que o governo norte-americano planeja classificar o cartel como uma organização terrorista estrangeira a partir de 24 de novembro, com a justificativa de deter o tráfico de drogas rumo ao país. Por outro lado, o governo venezuelano afirma que, na realidade, o objetivo é derrubar o presidente Maduro, a quem os Estados Unidos consideram um líder ilegítimo e narcotraficante. Marco Rubio também afirmou que os Estados Unidos continuarão protegendo os interesses de segurança nacional, utilizando todas as ferramentas disponíveis. Desde o início da mobilização, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas acusadas de transportar drogas em águas internacionais. No entanto, o governo norte-americano não apresentou evidências de que as pessoas atacadas fossem de fato narcotraficantes. Em um comunicado oficial, o presidente venezuelano classificou os exercícios militares na região como irresponsáveis e ainda não se pronunciou sobre um possível encontro entre os líderes. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje o plano de paz apresentado pelo governo Trump para a reconstrução de Gaza após a guerra entre Israel e o Hamas. O plano autoriza a entrada de uma força internacional de estabilização para garantir a segurança no território devastado após a guerra e prevê o desarmamento do grupo terrorista Hamas e abre um possível caminho futuro para um Estado palestino independente. O presidente da Ucrânia assinou hoje uma nova forma de se comunicar com a França, com um documento para a compra de 100 caças Rafale, além de drones e sistema de defesa antiaéreo para enfrentar a guerra contra a Rússia. A assinatura do acordo para a compra de armamento francês foi qualificado de histórico por Zelensky. O compromisso entre os dois países visa reforçar a aviação de combate e a defesa aérea da Ucrânia na guerra contra a Rússia, que completa 4 anos em fevereiro de 2026. Segundo a presidência francesa, o objetivo é colocar a excelência francesa em matéria de indústria de armamentos a serviço da defesa da Ucrânia e de seu espaço aéreo diante da agressão russa. Durante a visita dos dois chefes de Estado à base militar, industriais apresentaram ao dirigente ucraniano o caça francês Rafale e os outros equipamentos. Esta é a 9ª viagem do presidente ucraniano à França desde o início da invasão russa. Volodymyr Zelensky o havia renovado o seu pedido por mais sistemas de defesa antiaérea na semana passada após novas ofensivas russas contra seu país. A França já entregou caças Mirage a Kiev, mas até agora não havia cogitado a possibilidade de vender o caça Rafale ao país. O sistema de defesa antiaérea SAMPT de nova geração, que também foi apresentado ao dirigente ucraniano, deve ser entregue à França a partir de 2027 e possui capacidades ampliadas de interceptação contra mísseis em relação ao SAMPT atual, do qual um exemplar está implantado na Ucrânia. As garantias de segurança previstas para a Ucrânia, elaboradas há meses por essa coalizão, incluem um apoio ao exército de Kiev e componentes terrestre, marítimo e aéreo. Mas sua implementação está condicionada a um cessar-fogo ainda incerto. Na madrugada de domingo para segunda-feira, outros ataques mataram pelo menos 3 pessoas na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo autoridades locais. E veja a seguir, moradores de 2 cidades vão prestar o exame do Enem em outra data. E Jardes Macalé, um dos mestres da música popular brasileira, morre aos 82 anos em um hospital do Rio de Janeiro. Cada vez mais jovens estão sofrendo infartos no Brasil. O que antes era raro entre pessoas com menos de 40 anos, hoje preocupa os profissionais da saúde. Seja em parques ou em academias, o objetivo é o mesmo: manter o corpo ativo. Marcelo, aos 18 anos, está buscando por atitudes que preservem a saúde dele a longo prazo. A minha qualidade de vida, eu acho que está muito atrelada. Não só a minha, né, mas eu acho que de todo mundo está bastante atrelada com os hábitos saudáveis que a gente tem. Então, atividade física, boa alimentação
E é um negócio que eu tenho buscado cada vez mais nesses últimos tempos. Então, dieta, academia, é um negócio que realmente está fazendo parte da minha rotina agora. Beber água, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos fazem toda a diferença para quem quer viver mais e melhor e evitar doenças cardiovasculares. Assim como a atividade aeróbica, né, ela é muito importante para o sistema cardiorrespiratório, né, e cardiovascular. O que acontece? Um coração que tem uma resistência cardiorrespiratória melhor, ele vai jogar mais oxigênio para os músculos, ele vai ter uma recuperação melhor cardiorrespiratória também para o corpo da pessoa em relação à atividade física. Isso são os benefícios. E a musculação também. A musculação ela tem uma contribuição muito grande nessa parte, no quê? O ganho de massa muscular, ela tem uma parcela muito grande no quê? Na queima de gordura corporal. E com isso, queimando a gordura corporal, menos gordura intravisceral, né? E também o coração agradece. O infarto em pessoas com menos de 40 anos tem se tornado cada vez mais frequente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2022 e 2024, foram mais de 234 mil atendimentos relacionados a infartos nessa faixa etária. A doença ela é agressiva, ela é silenciosa e a gente não tem feito muita coisa para melhorar isso. Né? Além de não ter um hábito de uma avaliação, né, anual, ou de colher informações anuais, ou de fazer uma prevenção, até pelo fato da divulgação dos fatores, a gente acaba não tendo muita informação em relação a isso. De janeiro a outubro, mais de 323 mil pessoas morreram no Brasil por doenças cardiovasculares. E nos últimos 3 anos, quase 8 mil mortes foram de pessoas com menos de 40 anos, vítimas de infarto. O aumento, assim, exagerado, né, principalmente dos vapes, dos cigarros eletrônicos. Né? Muita gente acha que aquele vaporzinho doce ou agradável não está fazendo mal. Pelo contrário, cada vape daquele lá, cada 10, 12 ml daquele lá, equivale ao quê? A uma carteira de cigarro, de 20 cigarros. Uns ou outros, né? Talvez sejam até mais. Né? Infelizmente, o uso de drogas ilícitas aumentou demais no nosso país, muito. Outro fator de risco é o uso de anabolizantes, que podem comprometer diferentes sistemas do corpo. A gente vem tendo muito uso de anabolizante, não só em homens, como em mulheres. E isso também vem atrapalhando muito o desenvolvimento, não só, né, da parte de saúde de cada um, né, mas aumentando muito a chance de câncer, muita chance de arritmias, muita chance de hipertensão, de diabetes, enfim, de várias outras coisas dentro do aparelho cardiovascular. E hoje a gente vê que o jovem, ele faz uso muito mais hoje disso, por informações às vezes peculiares ou informações, vamos dizer assim, muito errôneas que a gente tem na internet e que a gente acaba usando sem consultar um profissional, sem fazer um acompanhamento sério. Antes mesmo de um infarto, o corpo costuma dar sinais. É preciso ficar atento a dores, desconfortos e qualquer mal-estar, buscando ajuda médica o quanto antes. O cardiologista explica quais são os principais sintomas que surgem durante um infarto. É uma dor tipo aperto nessa região esquerda do tórax, mas não necessariamente do lado esquerdo. Tem pessoas que têm do lado direito. Ela pode irradiar para a face inferior da mandíbula, por causa da inervação dessa parte do tórax, que nós, dentro da área médica, chamamos de dermatos. E ela desce pelo braço. É uma dor tipo óssea, não uma dor muscular. E ela pode também se concentrar, às vezes, na região de cotovelo. E ela vem acompanhada de suor frio e mal-estar geral. Estudantes de 2 regiões do Brasil ainda vão prestar provas do Enem. Algumas cidades do Pará por causa da COP30 e em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, por causa da passagem de um tornado que afetou a cidade. No Pará, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro para os moradores das cidades de Belém, Marituba e Ananindeua. Neste caso, por causa da realização da COP30. Já em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a Secretaria da Educação do Estado suspendeu a aplicação do exame após a passagem de um tornado, que destruiu 90% da cidade. Mais de 100 alunos foram prejudicados e farão a prova entre os dias 16 e 17 de dezembro.
Para os candidatos do resto do país, a prova terminou ontem. Segundo o Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais, aproximadamente 70% dos quase 5 milhões de inscritos compareceram aos 2 domingos de provas, uma proporção semelhante à de anos anteriores. Quem não foi por causa de problemas logísticos ou doenças contagiosas, poderão solicitar a reaplicação do exame até a próxima sexta-feira. Este ano, foram eliminados quase 2.000 estudantes por condutas inadequadas em cada domingo. Para 2026, o Enem terá mudanças. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que a prova será utilizada como instrumento oficial de avaliação do ensino médio, substituindo a prova do SAEB. Segundo ele, a alteração foi uma resposta sobre a desmotivação dos alunos em relação ao SAEB, além de oferecer um retrato mais fiel da aprendizagem no fim da educação básica. O Ministério da Educação também elabora estudos para aplicar o exame em países do Mercosul. As provas seriam voltadas aos brasileiros que vivem no exterior e realizadas em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, capitais da Argentina, Uruguai e Paraguai. Os exames poderiam ser disponibilizados em formato digital. O MEC não confirmou se, caso aprovada a realização do exame em território estrangeiro, o número de vagas nas universidades federais seria aumentado. O presidente Lula oficializou hoje a entrega do Plano Nacional de Cultura ao Congresso Nacional para ser votado. O texto é resultado de um longo processo de participação popular. O plano busca garantir os direitos culturais e valorizar a diversidade brasileira. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Lula reforçou a importância da medida como política de Estado. Para o presidente Lula, a cultura brasileira deve ser revolucionária e feita com a participação popular, sem baliza comercial. Ter certeza é que vocês agora vão ter um instrumento que vocês podem, em cada bairro, em cada lugar que vocês estejam, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, sabe, numa comunidade de pescador, de catadora de siri, de caranguejo, cortador de açaí, sabe, em qualquer lugar a gente pode ter um núcleo cultural nesse país. Porque a gente não pode mais ficar no restante do país recebendo a cultura comercial, muitas vezes do Rio de São Paulo, sem levar em conta que nós precisamos vender a nossa cultura. Olha. Durante a cerimônia, Lula também assinou o decreto que cria a Comissão Intergestores Tripartite, que acompanhará a execução do orçamento da cultura e será a instância permanente de diálogo entre União, estados e municípios para a implementação das políticas públicas do setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou que o modelo é semelhante ao Sistema Único de Saúde, que também tem as ações pactuadas de maneira federativa. Esse plano reflete a atuação estruturada, articulada, transversal, territorializada e responsável e atenta do Ministério da Cultura. Por meio dele, reforçamos uma visão integral e cultural a partir de uma dimensão cidadã, dimensão simbólica e dimensão econômica. Porque é preciso entender que a cultura gera economia, a cultura auxilia também o crescimento do nosso produto interno bruto. Gera 3,11% do produto interno bruto do Brasil é gerado no setor cultural. São milhares e milhões, na verdade, de empregos, de pessoas que sobrevivem na cultura. E esse aspecto de geração de renda, desenvolvimento de famílias, é preciso também ser contemplado quando se fala de cultura. Cultura não é só um enfeite, cultura não pode ser tida apenas como um momento de animação. A cultura é estruturante, a cultura é transformadora, e é transformadora e transforma rápido, porque ela promove essa união. Um dos grandes avanços dessa versão do plano é a incorporação de elementos transversais, que atravessam toda a ação cultural, entre eles o compromisso com os territórios e suas realidades diversas, a eliminação de barreiras estruturantes que impedem o acesso pleno aos bens culturais, o reconhecimento das matrizes indígenas e afro-brasileiras como fundamentos da cultura e a responsabilidade de conectar as gerações na projeção de futuros possíveis. Morreu nesta segunda-feira, aos 82 anos, o músico Jardes Macalé. Ele estava internado desde o dia 1º de novembro, no Rio de Janeiro. O artista enfrentava complicações nos pulmões e teve uma parada cardíaca em decorrência de uma infecção generalizada e insuficiência renal. Uma das últimas aparições de Macalé nos palcos foi em setembro, no Festival Carioca Doce Maravilha.
o músico levou o público ainda tímido à emoção, apresentando as canções de seu disco homônimo de 1972. Nascido no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, Jardes Anete da Silva passou a juventude entre Copacabana e Ipanema. Ele tocava nas churrascarias e restaurantes da cidade e chegou a acompanhar a cantora Nara Leão. Na época, chegou a acompanhar a cantora ao violão em shows. Nos anos 1970, foi um dos agentes do processo de eletrificação da música brasileira, com os sucessos Só Morto e Hotel das Estrelas, de 1970 e 72. Há 90 anos, o Santos comemora uma grande vitória, um dos episódios mais marcantes que atravessam gerações no futebol. Se não tivesse vencido o Corinthians, o chamado perigo loiro, na época, poderia ter terminado em tragédia. E hoje é um dia muito especial para a nação santista. É comemorado os 90 anos do primeiro título paulista do clube, que ganhou em cima do seu maior rival, Corinthians, no dia 17 de novembro de 1935, dentro do estádio Parque São Jorge. E sobre essa conquista histórica, existe uma história que já é até mesmo uma lenda no clube, de que com essa vitória o Santos teria evitado um incêndio na casa do Corinthians. E o relato é de um jogador que atuava no clube do Litoral na época. O chamado Perigo Loiro contou que os torcedores visitantes estariam levando gasolina para incendiar a arquibancada do estádio em caso de uma derrota. Mas, como sabemos, isso não foi necessário e o alvinegro praiano venceu o jogo por 2-0 e levou a taça para casa. E vale lembrar que esse foi o primeiro título paulista de um time que não estava sediado na capital. E esse foi o primeiro de muitos títulos do Santos, que hoje conta com 22 títulos do Campeonato Paulista. Sua última conquista foi contra o Audax em 2016. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.